Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje é uma continuação do episódio da semana passada, onde eu comecei a contar a história sobre a época em que eu trabalhei em uma videolocadora em 2011. Então eu dei todo o contexto sobre como que era a locadora, aonde que ela ficava, certinho como que era o mapa do lugar para vocês visualizarem. E hoje eu continuo contando as histórias de alguns clientes e algumas pessoas que passaram pela locadora e que mesmo 10 anos depois eu ainda não esqueci e acho que eu nunca vou esquecer. Então, caso tu tenha visto a publicação desse episódio nessa semana e não tenha ouvido da semana anterior, eu te aconselho que primeiro ouça aquele e depois volte para esse aqui para vir com todo o contexto do que aconteceu para a gente chegar nessa parte de agora, que traz mais duas histórias do que eu vi na época em que eu trabalhava na locadora. Fechado? Show! Bom, é agora que a pasta de filme pornô volta nessa história. Momentos. Como eu passei alguns meses indo todo dia na locadora, o pessoal do bairro já conhecia a minha cara. O que hoje é muito curioso, visto que eu ainda moro no mesmo lugar e ninguém mais faz a menor ideia de quem sou eu. Mas isso não é nem de longe uma reclamação. Pois bem, da galera que eu conhecia, tinha um cara, um guri, que meu pai também conhecia porque era neto de um senhor amigo dele, e também porque meu pai conhece todo mundo, eu acho isso incrível. E esse menino, que devia ser pouca coisa mais velho que eu, ia normalmente na locadora pegar uns filmes. Beleza. Mas aí teve um dia que ele apareceu lá com uma menina que, ao que tudo indica, era a namorada dele. Só que o que acontece? A menina em questão era da mesma família que ele. Era prima do cara. Clima bom, né? Clima bacana. E aí rolou de os dois irem olhar uns filmes pra alocar, e quando eu vi, eles estavam lá na pasta preta da mesinha, folhando o catálogo de pornô. Aí vocês pensem, eu lá com os meus 17 anos, meu primeiro emprego, vendo um casal claramente de primos, escolhendo um pornô pra olhar. E tudo isso a poucos metros do meu balcão. Olha, gente, eu não sabia onde me enfiar, porque sempre que uma pessoa ia para aquele lado eu já ficava, ah, pronto, vai me trazer um pornô e eu vou ter que fingir que eu não tô achando graça da capa dos filmes, que eu vou ter que olhar até encontrar o DVD que eles querem. Era sempre um momento assim muito lindo. Eu tô pra dizer que isso tem 10 anos, e eu me lembro até hoje do nome do filme que eles locaram. Eles não foram os únicos a pegar filme pornô naquela locadora, obviamente, mas acho que pelo choque de eu saber que eles eram primos, eu fiquei meio impactada pra sempre com a escolha. Eu não sei se fica muito errado eu falar que o nome, eu já contei essa história assim meio por cima para alguns amigos meus, mas eu nunca falei o nome do filme. Bom, eu vou contar. Se tu tiver ouvindo esse episódio e tiver chegado nessa parte, me manda um alô lá no Twitter dizendo que tu descobriu o nome do filme que o casal levou. Meu arroba no Twitter é Nostalgicarina. Bom, o nome, né? Ah, meu Deus, que ridículo. O filme chamava. Eu não vou conseguir falar isso sério, então vamos de uma vez. O nome do filme chamava Karatê de Volva. É isso, não vou repetir, é isso mesmo, vocês entenderam. Bom, é que eu tô gravando isso sozinha e eu tô rindo de vergonha aqui agora. Ai, Jesus amado. Enfim, era isso, esse era o nome. E agora vem a última história, que foi a que me motivou a querer fazer esse episódio bizarro, sendo bem sincera. Porque realmente, eu nunca esqueci esse personagem, e sempre que eu falo do tempo que eu trabalhei na locadora, eu comento dele. Essa vai ser a única história que eu não roteirizei. Ela vai do jeito que sair, saiu e pronto. Se ficar muito horrível, depois na edição eu corto e faço de novo direitinho. Mas o que acontece? No sábado, eu trabalhava na locadora das 2 até 7, 8 da noite. Eu não lembro direito, eu só sei que eu começava às 2, isso eu lembro direitinho. Beleza? Um pouco antes das 2 eu chegava na locadora, pegava aquela lata com a chave dentro para abrir a portinha da locadora direitinho. Normal, tudo bem. Só que aí quando eu chegava, algumas vezes começou a acontecer, não era sempre, né? Não foram todos os sábados. Houveram alguns sábados em que eu chegava na locadora, na frente da casa do casalzinho lá mais velho, e já tinha uma pessoa esperando no portão que descia a rampinha para a garagem para poder entrar na locadora. Era um cara que morava provavelmente aqui pelo bairro também, mas eu nunca mais vi ele. Se eu ver hoje também não vou reconhecer. Ele já estava parado no portão da locadora esperando das 2 da tarde para ele ser a primeira pessoa atendida no sábado. Uma coisa que me marcou muito, fora, né, a pressa de ser atendido sempre primeiro, é que esse cara tava com o braço quebrado, tava claramente enfaixado o braço dele, com aquela cordinha em volta que a gente chama de tipóia, né? Tava com o braço enfaixado, quebrado, tá, beleza. E ele sempre fazia o mesmo tipo de compra, o mesmo tipo de locação no sábado. Ele era o primeiro a ser atendido, o braço dele tava quebrado, e ele descia na locadora junto comigo quando eu tava abrindo a porta. E o que ele fazia? Ele comprava uma lata de cerveja, naquele estado, daquela geladeira que nem ligada não tava mais, então assim, claramente estava com problema aquela cerveja, mas ele comprava todo sábado mesmo assim, e alugava um pornô. E assim,
eu não conseguia imaginar nenhuma coisa tranquila e serena. Eu acho que não era o mesmo pornô todo sábado, porque senão isso teria ficado marcado e eu também lembraria do nome, igual ali o filme que o casal de primos alugou. Mas isso era sempre muito marcante pra mim. Eu lembro que era um cara já mais velho, meio careca, isso eu lembro. E que tava assim, nessa situação. Um braço quebrado, 2 da tarde aparecia na locadora, chegava antes que eu até, comprava uma lata de cerveja, alugava um pornô. Segunda-feira ele aparecia de volta pra devolver o filme. Não sei, sabe? Ah, assim. Ai, meu Deus, era um constrangimento porque eu tava ficando um pouco preocupada já. Todo sábado eu já pensava, aquele maluco vai estar no portão esperando eu abrir a porta da garagem pra ele ser o primeiro a ser atendido e levar um pornô pra casa. Eu acho que ele tinha, assim, sei lá, um medo de alguém levar o filme que ele queria assistir. Não sei, não sei. Era uma pasta enorme, tinha um monte de coisa que ele podia escolher. E aí era esse, sempre que eu falo da locadora, a primeira pessoa que eu me lembro é o cara do braço quebrado, que comprava cerveja e levava um pornô pra casa. E eu nunca conseguia levar a sério, porque, assim, tu tem 17 anos, tu não vai pensar uma coisa normal, tu não vai ignorar esse fato, tu vai fazer piada. E aí isso me marcou muito, tanto que tô aqui eu, 10 anos depois, expondo esse cara, que graças a Deus não me conhece, não sabe que eu tô falando isso. E aí ele foi um dos motivos para eu começar a ficar com um pouco de medo de ir sozinha trabalhar na locadora. E no finalzinho de abril, então, eu acabei saindo. Eu inventei um migué ali pro dono da locadora, dizendo que, agora eu tô na faculdade, eu tenho que me dedicar mais, que é muito trabalho, não sei o quê. E nem era, sabe? Era meu primeiro semestre, não tinha tantos trabalhos assim, eu tava recém começando. Não era uma coisa, meu Deus, não tenho tempo pra mais nada. É só porque eu tava realmente ficando com medo. Falei com os meus pais, eu disse que eu tava ficando um pouco preocupada. Porque, como eu falei, tinha dias que não aparecia ninguém na locadora. Tinha dias que ficava muito frio e o tempo encoberto, poucas pessoas saíam. E aí eu não fazia a menor ideia de quem que poderia aparecer na porta da locadora com o tempo assim, sabe? Nem sempre os donos da casa estavam em casa de fato. Então eu tinha muito medo de ficar sozinha e, sei lá, aparecer um cara desses igual um que ia no sábado e tentar fazer alguma coisa. Eu tinha medo, né? A gente não faz ideia. Querendo ou não, é muito ruim, mas sendo menina, sendo mulher, a gente sempre fica com esses medos quando sai sozinha na rua ou quando tá trabalhando sozinha em um lugar. Se precisar de ajuda, não vai ter uma pessoa para quem pedir no momento. Então isso começou a me preocupar. Foi isso, sabe? Aí eu saí da locadora, enfim, a vida seguiu, mas teve esses momentos assim que nos poucos meses que eu passei lá, eu me lembro até hoje, 10 anos depois, e agora eu conto dando risada, mas na época eu comecei a ficar um pouquinho assustada, com um pouco de medo do que poderia me acontecer. Felizmente nunca me aconteceu nada. E aí agora eu tô aqui podendo contar essas histórias no podcast de hoje, no episódio de hoje pra vocês. Eu espero que esse episódio tenha divertido vocês, tenha feito vocês passarem um tempinho legal aí pra se distrair com as histórias esquisitas que eu presenciei. Se tu ouviu até agora, de novo, passa lá no Twitter, é @nostalgicarina, me segue, me manda um alô, fala que escutou o episódio, me diz qual das histórias que tu achou mais legal. Se tu quiser também pode twittar com a hashtag NaftalinaFresh, que agora eu consigo identificar mais fácil os conteúdos, eu posto geralmente todos os episódios no Twitter e eu tô usando agora essa hashtag para eu não me perder, aproveitar que eu tô recém no comecinho e deixar já organizado. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!